Oi, seja bem-vindo ao canal Observatório da Televisão. Eu sou Rose Farias e aqui você vai ficar sabendo o que vai acontecer na novela Topíssima no resumo dos capítulos que vão ao ar do dia 18 a 22 de novembro. No capítulo de segunda-feira, Yasmin foge de Pedro. Ele a persegue, mas ela encontra Canarinho e o policial desiste de persegui-la. Jade chora ao ver Thaís e André discutindo. Pedro fica furioso e retorna para pegar suas coisas. Andréia e Dagoberto procuram por trombada. Bruno fica mexido com os conselhos de Yasmin e Canarinho. Os alunos postam fotos de trombada na internet. Inês implica com Clementina. Yasmin vai até a delegacia e denuncia Pedro. O vilão se encontra com Paulo Roberto e Taylor. Yasmin diz que descobriu o envolvimento de Paulo Roberto e Pedro com o tráfico. Em conversa com Graça, André diz suspeitar das atitudes de Pedro. Edevaldo pega o depoimento de Yasmin e a libera. Ela se desespera. Edson e Vitor conversam na prisão. Sofia e Antônio pensam um no outro. Trombada vaga pelas ruas. Edson fica assustado com o tratamento recebido na prisão. André pede para providenciarem um segurança para Yasmin. Paulo Roberto segue para a leitura do testamento de Lara. Edevaldo pede escolta para Sofia acompanhar a leitura do testamento. Carlos segue para buscar Andréia. O advogado de Lara avisa que o testamento causará impacto em muita gente. No capítulo de terça-feira, Sofia é levada para a leitura do testamento. Andréia e Carlos também seguem para o local. Rafael pede Gabriela em noivado. Paulo Roberto chega na universidade. Jade diz não ver a hora de voltar para casa. Graça diz que já providenciou segurança para Yasmin. Madalena acha uma caixa com notas de R$100 no quarto de Fernando. Pedro discute com Graça e ela pede respeito. Madalena desconfia que Fernando esteja roubando. Trombada vaga perdido pelas ruas. Minha Flor mexe a mão e Mão de Vaca se emociona. Sofia chega até a universidade para a leitura do testamento. Paulo Roberto ofende Carlos e Andréia. Beatriz o expulsa da sala. O advogado avisa que ainda falta uma pessoa para a leitura do testamento. Andréia chama Pedro para uma conversa. Minha Flor desperta do coma. Os alunos da República ficam felizes ao falarem com Minha Flor. André diz que precisa de provas contra Paulo Roberto. Carlos ameaça o reitor. Fernando trabalha no trailer da faculdade. O capanga de Pedro fotografa Canarinho chegando na casa de Bruno. Yasmin chega para a leitura do testamento e todos ficam surpresos. O advogado de Lara diz que ela também foi convocada. No capítulo de quarta-feira, o advogado passa um vídeo com Lara fazendo a leitura do testamento. Ela deixa todos os seus bens para Yasmin. Todos ficam chocados. Zeca e Madalena vão atrás de Fernando na faculdade. Paulo Roberto fica indignado com a leitura do testamento. Fernando confessa ter vendido droga para Pedro. O recepcionista do hotel fala da visita que Pedro fez a Taylor. Zeca diz que levará o filho para depor na delegacia. Pedro nega ter visitado Taylor no hotel. Canarinho conversa com Clementina. Durante a leitura do testamento, Yasmin revela a verdade sobre a relação dela com Lara. Dagoberto se emociona ao rever Minha Flor. Trombada é ajudado por um mendigo na rua. Sofia volta para a prisão. Madalena chega com Fernando na delegacia. Ela se antecipa e diz que Pedro é um dos traficantes do veludo azul. Furioso, Pedro diz que Yasmin pagará caro. Fernando diz toda a verdade diante de Graça, Edevaldo e André. O menino avisa que Bruno tem um dossiê com provas contra os traficantes do veludo azul. No capítulo de quinta-feira, Fernando conta toda a verdade para os policiais. Canarinho e Clementina contam para Sofia que Bruno tem um dossiê contra os traficantes do veludo azul. Escondido, o capanga de Pedro, Ayrton, fotografa tudo. Pedro é avisado e diz para Paulo Roberto que já sabe com quem está o dossiê. André pede para Madalena, Zeca e Fernando serem discretos. Graça diz que precisarão de mais provas contra Pedro. O delegado chama a policial para irem atrás de Bruno. André ordena que Pedro faça plantão na delegacia. Eduardo e Aderlize descobrem que Lara deixou tudo para Yasmin. Na prisão, Edson pede para Vitor tentar arrumar um celular com outros prisioneiros, mas o rapaz se recusa. Madalena fica triste diante de Fernando. Dagoberto recebe uma ligação e fica decepcionado. O cachorro Trombada é cuidado por um mendigo. Clementina se diz decepcionada com Bruno. Inês diz que Pedro armou contra ela. Sofia é levada para a cela. Taylor diz acreditar que Pedro matou Lara. Antônio vai até a casa de Bruno. Madalena recebe o apoio de Marinha. Zeca perdoa Fernando. André segue para a casa de Bruno e diz já saber a verdade sobre o dossiê. No capítulo de sexta-feira, revoltado por ter sido enganado pelo próprio amigo, Antônio dá um soco em Bruno. Marinha lamenta a atitude do rapaz. Bruno liga para Canarinho e pede para ele entregar o dossiê para André. O delegado pede para Antônio se acalmar. Jade teme comer a salada pedida por
Thaís. Pedro estranha a ausência de André. Canarinho se diz aliviado com a atitude de Bruno. André fala com Graça sobre o encontro que terá com Canarinho para pegar o dossiê. Ayrton, o capanga de Pedro, segue Canarinho. Sofia pede para falar com o delegado. O cachorro trombada segue com o mendigo. Andréa sente falta do animal. Elizabeth e Rafael visitam Vitor na prisão. Canarinho pega um táxi e é seguido por Ayrton. Sofia se irrita com a demora do delegado. Bruno chora com as lembranças do passado. André e Graça vão ao encontro de Canarinho. O delegado se envolve em um acidente e segue sozinho para o local marcado. Fernando promete não errar novamente. Pedro estranha o comportamento de Edevaldo. Canarinho é perseguido por Ayrton. Yasmin procura Beatriz e avisa que Lara deixou um apartamento para Rafael. Ela avisa que Lara gostaria que o rapaz não estivesse no Brasil quando descobrisse que o pai é um bandido. Canarinho chega no local marcado e deixa o dossiê por ali. Ele retorna para o táxi. Ayrton aproveita e pega o dossiê. André chega no mesmo momento e quase é atropelado. O delegado aponta a arma para o impostor. Esse é o resumo da novela Topíssima, capítulos que vão ao ar do dia 18 a 22 de novembro de 2019. Deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e confira aqui no canal e no site observatoriodatelevisão.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. Você pode ouvir os áudios também pelo Spotify, iTunes ou SoundCloud.